Salvem as peruas! Hoje é dia de falar de perua aqui na garagem, a bordo de uma das peruas mais charmosas da história, que é Alfa Romeo 156 SW, que é Sport Wagon para Alfa Romeo. A gente já falou de uma SW V6 com câmbio Q4 e tal, né, o Q-System, mas hoje a gente vai falar desse exemplar aqui que usa o motor 4 cilindros, o conhecido motor 4 cilindros com câmbio manual. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de perua aqui na garagem, peruas que a gente adora e acha simplesmente fenomenais. As peruas realmente estão em extinção. Tem o pessoal lá de Curitiba, né, do Save the Wagons, e realmente tem que preservá-las porque elas estão cada vez mais raras, né, difíceis de serem vistas. E vocês lembram que eu fui para a Alemanha em 2018, eu fiz o nosso Instagram, botei várias fotos de peruas. Os alemães adoram perua, é muito legal, o lugar onde você mais vê perua na Europa. E é legal que sobrevive, né, o estilo. E a Sport Wagon, que a Alfa Romeo não chamou de Station Wagon, foi uma puta de uma sacada de marketing, ela chegou ao mercado em 2000, 156 com o desenho sublime do Walter de Silva chegou em 97, 3 anos depois veio a perua com o mesmo espírito esportivo, o mesmo espírito alfista, mas com a capacidade de agradar também a família. Aliás, hoje em dia, as peruas estão sendo substituídas pelos SUVs, são coisas diferentes, na verdade. A própria Alfa Romeo também tem SUV e tudo mais, mas é uma pena, porque é um tipo de carro que era muito próprio, era um tipo de carro que agradava bastante, né, pelo estilo e pela proposta. Esse carro aqui, ele é interessante, esse exemplar, porque ele traz um estilo muito próprio com esse kit, esse body kit GTA, e não só isso, né? O proprietário, esse carro teve 2 donos, então ele está muito bem conservado e tem alguns acessórios aqui que ficaram legais. Por exemplo, esse protetor de faróis, olha só que coisa interessante. Foi a primeira coisa que eu notei, né? Olha só, protetor de farol, ou seja, tem faróis de xenon e tem aqui o protetor. É uma peça, né, que é colocada aí justamente para proteger o farol. Bacana. Símbolo clássico Alfa Romeo, que todos nós que gostamos de carro, quem geralmente gosta de carro gosta de Alfa Romeo, né, com essa história toda. O detalhe das rodas de 17 polegadas, essas rodas têm um desenho muito bonito, é aquela roda que casa com o carro, né? Você olha para ela e fala, pô, realmente casou com o carro. Saias laterais também. E uma coisa interessante que eu gosto, ó, nós temos a coluna B e a coluna C pretas, né? Então dá aquela noção de profundidade. E a maçaneta aqui em cima, né? Que foi um artifício usado por outras marcas, né? Até Peugeot também. E é uma boa ideia, né? Porque você disfarça a maçaneta, fica um desenho muito próprio. Eu acho bem legal. E fechando aqui na traseira, que também, assim como um 156, foi muito caprichada a traseira, né, da 156, você logo olha para ela e identifica como uma perua 156, né? Bem interessante. Aqui também um tipo de extrator, enfim, tá bacana, né? Aqui alguns detalhes internos, sistema de áudio da Bose. Uma coisa que eu gosto muito desses carros é o interior, tem esse cheiro próprio de Alfa Romeo, olha só aquela redinha ali atrás. Outros modelos Mercedes, Volvo também tem. E aqui falando de painel, o volante de 3 raios, já com um volante multifuncional, já nessa época esse carro é 2001, então você muda a faixa, aumenta o volume. E uma coisa interessante, ó, nós temos aqui conjunto de pedaleiras com 4º pedal, um detalhe esportivo, bem alfista. Esse detalhe do computador de bordo aqui também vale ressaltar. E do lado direito contagiros, do lado esquerdo o velocímetro. E aqui também a gente tem esse computador de bordo que te passa algumas informações gerais. Mas uma coisa que eu gosto muito de um 156 é isso aqui, né? Esses instrumentos voltados para o motorista, é uma ideia realmente excepcional. E aqui o câmbio manual de 5 velocidades. O outro que a gente andou era V6 com o Q-System. Bacana também aquele câmbio. E aqui no cofre do motor, o Twin Spark, esse motor que também teve uma história bastante interessante no mercado brasileiro. Muito bem, Sport Wagon. Eu comentei, né, a grande sacada da Alfa Romeo foi esse nome Sport Wagon, né? Era um trocadilho com Station Wagon, ficou Sport Wagon.
E para nós que gostamos de perua, é sempre uma satisfação, né, encontrar um carro como esse. E mais do que isso, ou além disso, é um carro que está nesse estado de conservação. Eu comentei sobre o segundo dono, né, ficou muitos anos com o segundo proprietário, ou muitos anos com a mesma pessoa, e isso acaba sempre sendo muito positivo, porque logicamente desde que a pessoa seja cuidadosa, como foi o caso desse aqui. Então o carro está muito íntegro, né? Você não tem um barulhinho, nada, ar ligado, cara, sensacional. Justamente, né, um carro que ficou muitos anos com a mesma pessoa cuidadosa. E ele colocou esses detalhes, o body kit, aquele protetor de farol que eu achei muito legal. E a dirigibilidade do carro também está muito boa. Aliás, um 1.5.6, a gente falou de um 1.5.6 turbo, né? O GTA Tributo com turbo e tal, que é do mesmo dono atualmente, né? Esse carro é do mesmo dono, é o mesmo dono, o Renato. E ele falou, vou levar os dois carros, tem que andar e tal. E realmente, né? São carros diferentes, logicamente, mas esse aqui ficou montado com muito bom gosto. Essas peças, esses acessórios da Alfa Romeo combinaram perfeitamente. E é uma perua, né? Ou seja, tem aquela satisfação de andar numa perua, o que é muito bom, né? Diga-se de passagem. E pra gente que curte, novamente, andar numa perua é sempre uma delícia. E esse estilo de carro que está sumindo, ficando cada vez mais raro, é uma pena, né, que ele esteja cada vez mais em extinção. Ele até estava comentando um negócio comigo que eu achei curioso, justamente sobre o tamanho do bagageiro, que o do sedã é maior que o da perua. Mas a Alfa Romeo é um carro apaixonante, provavelmente fizeram a ideia da perua para criar uma perua. Vamos criar uma perua e o porta-malas daí, ok, né? O pai de família alfista vai entender. Uma outra coisa interessante sobre esse carro, sobre um 1.5.6 em si, eu comentei lá no início que ele foi lançado em 97, Walter de Silva, belo design, não só o design externo, mas o design interno, né? Eu falei há pouco sobre esses mostradores que estão voltados para o motorista, ou seja, ele é um carro feito para ser guiado. Aliás, como outros modelos clássicos de Alfa Romeo, ele traz, né, os mostradores para cá, para o motorista. Alfa Spider, Alfa Duetto trazem essa característica. É muito legal quando o projetista, né, o designer, ele vai beber na fonte clássica para entender o que é a marca. Ele vai lá atrás para falar, não, tenho que criar isso porque isso aqui tem a ver com a história da marca. Uma delícia de guiar. Esse motor Twin Spark bem elástico também. Então, voltando aí a falar do Walter de Silva, essa questão do design, né? Então o designer é muito legal quando ele vai buscar inspiração em modelos clássicos para criar coisas novas. Então até difusores de ar, ele tem uns detalhes assim que a gente nota e encontra até em modelos dos anos 60, claro, como dos mostradores, 70, 80, ou seja, a Alfa Romeo tem aquele quê, né, Fiat, que é um quê italiano, na verdade, de ter umas ideias diferentes e pensar um pouquinho fora da caixa, como se diz. E a Sportwagon chegaria então no ano 2000, acabou surpreendendo o mercado também, foi um carro muito querido por conta de ser uma perua, como falei, né, na Europa, em alguns países o pessoal gosta bastante. E essa aqui com esse aspecto ficou muito bom. Aliás, vale ressaltar que essas rodas de 17 polegadas, as rodas de 17 polegadas, elas caíram bem no desenho, claro, rodas Alfa Romeo, mas além disso, o que é legal é que essa semana eu estou testando um 911, o Carrera GTS.
com roda 20 e 21. Então qualquer carro para mim tá parecendo muito confortável. Tá parecendo, fala, nossa, meu, confortável esse carro com roda. Fusca com 17, nossa, que confortável. Também não precisa exagerar, né? Mas brincadeiras à parte, o carro também ficou bem acertado porque é uma roda feita para ele, né? Então, se você for pensar, é uma roda já que casa no design e macio, carro macio de andar, tá? Aqueles Alpes italianos, né? Exigindo um pouquinho mais aqui do Twin Spark, né? Fazendo o motor gritar um pouquinho com essa caixa manual. A matéria do final do vídeo vai ter uma matéria indicada lá da V6, a Sportwagon V6, que nós andamos há alguns anos já, que traz essas rodas também, esse conjunto de rodas Speedline, mas é um câmbio Q-System, aquele câmbio onde as trocas são feitas, ele é automático ou você faz trocas manuais, a alavanca em H, muito bacana. Mas esse aqui é sensacional, meu amigo, vou até andar um pouquinho mais aqui, porque pirou Alfa Romeo, muito apaixonante, e com um carro bem cuidado como esse, também merece elogios. Obrigado pela audiência, um grande abraço, tchau.